Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos à aula número 2 da nossa sequência de aulas usando o Kettlebell como um implemento não balístico. Meu nome é André, do canal Crafting Movement, e sejam bem-vindos. É o seguinte, se vocês não viram a aula número 1, é uma aula introdutória falando sobre algumas importâncias, princípios e conceitos do treinamento com Kettlebell. E eu falei também um pouquinho sobre exercícios de estabilidade e exercícios de isometria. E o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai entrar um pouquinho mais na parte prática, a gente vai falar sobre exercícios de puxar e de empurrar. Então tudo que envolve o padrão de puxar e o padrão de empurrar vai ser falado aqui. E a gente vai fazer uma pequena recapitulação do que a gente falou na última aula com relação aos exercícios. Então vamos dar uma passadinha, uma revisada em exercícios de estabilidade. Bom, e como eu falei em alguns conteúdos, por que eu estou falando sobre Kettlebell para vocês como um complemento? Primeiro, porque muitas vezes a gente não tem acesso a determinadas ferramentas que a gente gostaria na sala de musculação, e muitas dessas ferramentas e muitas máquinas, elas deixam a desejar em alguns quesitos, em algumas valências que a gente precisa ter no corpo da gente. E uma delas é principalmente a estabilidade. Então, muitas das ferramentas que a gente usa na sala de musculação, em treinamento de hipertrofia, a gente elimina o elemento estabilidade. A gente elimina a necessidade da gente se estabilizar para a gente fazer o exercício. E essa é uma das grandes vantagens de introduzir o Kettlebell no treinamento. E é uma das grandes diferenças pela qual a gente vai utilizar o Kettlebell nas nossas práticas. Como eu falei na última aula, toda vez que a gente pega um Kettlebell do chão e a gente segura ele, a gente está forçando o nosso corpo a trabalhar. A gente está forçando a região central do corpo a se estabilizar. Caso contrário, se não houvesse nenhuma ativação aqui, a gente cairia para o lado, porque o Kettlebell puxa a gente para o lado. E isso acontece de todas as formas que a gente segura o Kettlebell, tanto segurando ele aqui, quanto segurando ele embaixo. Então, uma das grandes vantagens do Kettlebell é poder explorar esse elemento de estabilidade nos exercícios. E é esse elemento de estabilidade o principal elemento que eu vou explorar quando a gente estiver fazendo os exercícios aqui de empurrar e de puxar. Quando a gente fala sobre treinamento de força, a gente necessariamente está falando sobre estabilidade. Por que eu digo isso? Porque a expressão de força do corpo da gente se inicia do centro para as extremidades. Então, um bom exemplo disso é a flexão de braço, por exemplo. Quando a gente vai fazer uma flexão de braço, muitas pessoas têm dificuldade de realizar uma flexão certinho, subindo e descendo, sem desconectar o corpo. E o motivo dessa dificuldade, muitas vezes, não é a falta de força no tríceps, não é a falta de força no peitoral. Muitas vezes a dificuldade é a falta de conexão entre membro superior e membro inferior. Ou seja, em outras palavras, a falta de força na região central do corpo. Então, tudo que a gente vai fazer na vida, toda a expressão de força que a gente vai fazer, se inicia no centro e parte para as extremidades. Daí que é importante a gente treinar estabilidade e treinar força nessa região, para que a gente possa criar uma fundação forte, uma raiz forte, para que a gente possa crescer cada vez mais alto em termos de força. Bom, não quero prolongar muito essa apresentação, então vamos partir para os exercícios direto? Bom, galera, recapitulando os exercícios que a gente falou na última aula, ok? Foram basicamente 3 exercícios que a gente falou. O primeiro deles foi o Halo. Halo é um exercício misto de mobilidade e de estabilidade. Certinho? Exercício simples. A gente está trabalhando mobilidade de ombro, tentando trabalhar nas amplitudes máximas, e ao mesmo tempo que a gente está fazendo isso, a gente está forçando a nossa região central de não se movimentar. Então é um elemento anti-rotação dentro de um exercício de mobilidade. A gente também falou sobre a variação dele, que é ajoelhado, que muda um pouquinho a base de apoio, muda um pouquinho a dificuldade do exercício. Depois falamos sobre o fazendeiro, tanto fazendeiro bilateral quanto unilateral. Fazendeiro unilateral ou farmer carry
exercício de estabilidade também, um exercício de estabilidade dinâmica, que é onde você anda tentando manter a postura o mais reta possível, o alinhamento dos ombros enquanto você está andando. E esse passo, quanto mais lento ele for, quanto mais tempo você passa com um pé no chão apenas e o outro pé em movimento, mais você estimula essa estabilidade na região central. Então, para quem trabalha muito com corrida, para quem trabalha com sucessões de passadas, seja correndo, seja andando, esse é um exercício excelente. E também para diversos outros esportes e diversas outras atividades. E o terceiro exercício que nós falamos foi o equilíbrio. Esqueci agora. Equilíbrio unipodal. Equilíbrio unipodal, que é muito semelhante ao fazendeiro, só que a gente não está em movimento, a gente está estático, a gente tira o pé que está no lado do kettlebell, que está sendo segurado, a gente não deixa o kettlebell encostar na perna da gente, então a gente está estimulando essa atividade aqui do grande dorsal, que se conecta com toda essa musculatura da região central, e a gente está segurando esse movimento. Aqui a gente consegue estimular muito bem os pontos de pressão no pé, todo o triângulo que a gente tem que fazer quando a gente está tentando equilibrar com um pé só no chão, e é um excelente exercício para trabalhar estabilidade e equilíbrio. Bom, agora vamos partir para os exercícios de hoje. A gente vai começar com exercícios de puxar. E como eu falei no início do vídeo, eu vou focar um pouquinho na parte de estabilidade. Então, como a gente pode incluir o elemento de estabilidade num exercício de puxar? Então, o primeiro exercício que eu vou mostrar para vocês é um básico, mas muito eficiente, muito bom, que é a remada curvada unilateral. Remada curvada unilateral, vou demonstrar algumas repetições. Demonstrar de frente também. Simples. Bom, o que é importante nesse exercício? Nesse exemplo, eu demonstrei com a base aberta. Então, a gente posiciona o kettlebell na linha da mão. A gente estende o braço para baixo, aponta a mão para o chão. Com os braços abertos, a gente coloca o kettlebell na parte de dentro dessa nossa base. Então, quando a gente faz a flexão de quadril, jogando a bunda lá para trás, o kettlebell está exatamente no ponto para a gente pegar ele. O que é importante nesse exercício? Primeiramente, os pés. Os pés grudando no chão, assim como todos os exercícios que a gente vai fazer uma expressão de força, tanto de puxar quanto de empurrar, os pés têm que estar plantados no chão com bastante força. A gente tem que estar estimulando o arco plantar, que é estimulando aquela voltinha, essa voltinha no pé. É uma coisa que eu tenho dificuldade, e que muitas pessoas têm dificuldade também, mas desde que a gente tenha isso em mente e a gente consiga fazer essa ativação, a gente está bem. Então, um elemento importante é esse. O outro elemento importante é o alinhamento da coluna. Talvez uma das coisas mais importantes nesse exercício. Então, eu ainda não falei para vocês sobre o padrão de dominância de quadril, mas a gente vai fazer uma flexão de quadril, que é jogar o quadril lá para trás, e manter o alinhamento das costas. E você pode brincar com isso, na verdade, né? Jogar mais para trás, jogar mais para baixo, e achar o ponto onde você começa a sentir um pouquinho a extensão dessa musculatura posterior da coxa, dos isquiotibiais. Quando você começa a sentir essa extensão, é um ponto excelente para você manter.
e para você fazer o seu exercício de remada. Repara que aqui, quando eu seguro o kettlebell apenas com um lado, a tendência é de cair, é de eu girar o meu tronco. E aí é que está o elemento de estabilidade, de eu tirar o kettlebell do chão e manter alinhado os dois ombros, sem deixar um ombro cair. Então eu mantenho eles alinhados e a partir dessa posição alinhada, eu vou fazer o exercício de remada. Puxar e voltar. Repara que em momento algum, as minhas costas devem girar. Uma das variações desse exercício, que muita gente usa, é a diferença na abertura dos pés. Então muita gente deixa a abertura menor e isso torna o exercício muito mais difícil, porque a nossa base de sustentação está muito mais estreita. Então as pessoas usam isso, fazem a flexão de quadril e a partir dessa posição fazem a remada. Eu particularmente, por vontade, por preferência, eu gosto de fazer com a base aberta, porque já existe um estímulo considerável de estabilidade na região central do corpo. E então não vejo necessidade de estreitar os pés, até porque torna o exercício um pouco mais desconfortável, ele acaba raspando aqui na lateral do corpo. Mas tem gente que gosta e eu aconselho quem quiser fazer o teste das duas formas para ver qual que é a forma mais adequada para você e mais confortável. Bom, falando um pouquinho sobre os erros desse exercício. Talvez o mais gritante dele, o mais importante, que a gente tem que ficar mais ligado, é realizar o exercício com as costas curvadas. Isso é uma receita muito boa para machucar as costas. Então a gente mantendo as costas curvadas, a gente está recebendo carga diretamente nessa base aqui na região lombar. E não é isso que a gente quer. Então uma forma de corrigir é, entre aspas, empinar a bunda, jogar a bunda para trás e manter esse alinhamento, essa curvatura natural que a gente tem nas costas e realizar o exercício aqui. Bom, galera, vamos para o segundo exercício de puxar. É o seguinte, esse exercício talvez seja um dos meus favoritos da categoria de puxar. Ele não é exatamente um exercício de puxar, ele é muito mais um exercício de estabilidade do que um exercício de puxar. Você trabalha muito mais a estabilidade do que você trabalha a puxada nesse exercício, a remada no caso, né? Ele se chama Renegade Row, ou remada Renegade. E eu vou demonstrar algumas repetições nos dois braços e depois eu explico para vocês, tá certo? Prontinho, pessoal. Bom, vocês percebem que nesse exercício a gente está trabalhando numa posição de prancha e a nossa base dos pés está um pouco mais larga, está um pouco mais afastada, para facilitar um pouquinho a execução do exercício. Como base, eu aconselho a utilizar alguma coisa que seja da mesma altura do implemento que você vai levantar, do kettlebell que você vai puxar, e que seja uma base mais larga. Aqui eu estou usando um kettlebell de 28 kg,
mas eu recomendo alguma coisa com a base mais larga ainda, para que não haja nenhum risco de lesão de punho enquanto você estiver fazendo exercício, que a gente não quer lesão de punho porque é muito complicado. Então, o que é importante nesse exercício? A coisa mais importante no Renegade Row não é a puxada, e sim é a estabilização do seu corpo enquanto você está puxando a ferramenta, enquanto você está puxando o kettlebell. Então, basicamente, o que a gente procura, o objetivo desse exercício é conseguir manter o alinhamento do quadril e o alinhamento dos ombros no mesmo alinhamento, sem que haja nenhuma rotação para um lado e para o outro. E isso estimula muito a força da região central do corpo da gente. É claro que a gente trabalha a remada e que a gente trabalha os músculos dorsais, mas principalmente o que é trabalhado é a força na região central. É um dos meus exercícios preferidos e ele é um dos exercícios que traz uma grande transferência de habilidade, transferência de força para qualquer outro exercício que você vai fazer, que envolva puxar, empurrar ou que envolva ter que se estabilizar em uma posição. Tá certo? Com relação à execução desse exercício, o que eu aconselho? Aconselho quando a gente for fazer o posicionamento dos pés, deixar a base o mais larga possível para a gente começar a fazer o exercício, porque nesse exercício a gente trabalha com sucesso, a gente não trabalha com falha. E o que a gente precisa fazer é colocar um pouquinho de dificuldade na nossa execução para que a gente obtenha sucesso e para a gente conseguir adaptar o nosso nível um pouco mais acima. E a partir daí a gente vai trabalhando com um pouco mais de dificuldade. O meu conselho é, comece com um peso bem leve, mesmo que seja um peso fácil para fazer a remada, ele talvez não seja um peso fácil para fazer o Renegade Row. Então comece com um peso leve, o peso que vai ser puxado, e comece com a base bem larga. A partir do momento que você for sentindo que está ficando muito fácil, vai estreitando os pés, e isso vai aumentar consideravelmente a dificuldade do exercício. Quando você estiver com os pés bem estreitos e você sentir que está muito fácil o exercício, aí sim eu digo que você pode aumentar a carga, porque o principal aqui não é o aumento de carga. O aumento de carga é apenas uma ferramenta que a gente utiliza para a gente conseguir o ganho de força. Bom, galera, vamos para os exercícios de empurrar agora. O primeiro exercício que eu vou demonstrar se chama Floor Press. Ele é basicamente um supino, só que feito no chão. Então eu vou fazer a demonstração dele primeiro e depois eu explico um pouquinho sobre ele para vocês. Tá aí, um exercício simples, como vocês podem ver, a nossa amplitude de movimento nesse exercício ela é limitada. Ela vem até a linha do corpo, que está no chão, e ela volta para cima. Porém, o trabalho aqui nesse exercício, semelhantemente ao exercício de puxar, ele não é o empurrar, não é a amplitude de movimento completa como a gente faz no supino. O trabalho dele é muito mais de estabilização do que de empurrar, né? Uma das grandes dificuldades desse exercício é a gente conseguir manter o corpo alinhado no chão, conseguir manter a ativação dos músculos dorsais e enquanto a gente está levantando o peso. Uma variação desse exercício você fazer ele com os dois lados. Eu não vou demonstrar esse exercício aqui com os dois lados realizando o floor press, porque o intuito do exercício nesse momento não é o trabalho de empurrar, e sim a estabilização do corpo durante o movimento de empurrar. Claro que você vai trabalhar o tríceps, você vai trabalhar o peitoral e toda a musculatura que você trabalha no supino, mas você também vai trabalhar muito mais a musculatura estabilizadora,
que é muito importante, talvez tão importante quanto a postura que está realizando o movimento. Bom, uma variação desse exercício, que eu vou demonstrar agora, é o floor press com uma elevação de quadril. Então, para quem está com dificuldade de estabilização de quadril durante esse exercício, a gente pode utilizar essa ferramenta, essa estratégia. Vou demonstrar. Prontinho, pessoal. Você pode ver que durante o exercício o quadril está elevado e a gente força a ativação do glúteo, porque o músculo que está fazendo esse trabalho quando a gente eleva o quadril, pressionando com os calcanhares, é o glúteo e os músculos posteriores da coxa. Então essa musculatura está ativada e está estabilizando o movimento. Bom, algumas coisas para a gente se ligar durante esse exercício, tanto o floor press com o quadril elevado, quanto o floor press com o corpo estendido no chão. Uma das coisas principais durante o exercício é se ligar na ativação da musculatura dorsal, tá? As escápulas. Essa é uma parte muito importante do exercício, que é uma das coisas que caracteriza a estabilização da cintura escapular enquanto a gente faz o movimento. No quesito estabilização de quadril, o floor press deitado, ele é um pouco mais difícil, porque como a gente não está com o quadril elevado, a gente não força o nosso glúteo e os nossos posteriores de coxa a ficarem ativados. A gente tem que, por conta própria, ativar essa musculatura enquanto a gente está estendido no chão. Então, nesse ponto, ele é um exercício um pouco mais difícil, mas é um excelente exercício de aprendizado que transfere para o exercício do supino. Bom, pessoal, para finalizar, o último exercício de empurrar, e para finalizar a aula, esse exercício aqui é mais uma variação do floor press para quem quer um pequeno desafio. Se você quer desafiar um pouquinho mais a sua estabilidade e levar esse desafio a um outro nível, só se você estiver muito confortável, se já conhece todos os outros exercícios e já praticou os outros exercícios, eu aconselho esse, porque se ele estiver muito difícil, não tem muito porquê a gente fazer um exercício que está extremamente difícil. Quando a gente trabalha com falha o tempo todo, a gente não tem ganhos inteligentes de força, e não é o que a gente quer. A gente quer trabalhar com uma quantidade de dificuldade que a gente consiga superar, ok? Então esse último exercício aqui vai para quem quer um desafio de estabilidade. Ele é o floor press numa posição de hollow. A posição de hollow é uma posição conhecida na ginástica, que basicamente simula como se fosse um barco, eu costumo dizer. E no caso do floor press com hollow, a gente vai realizar o floor press nessa posição de hollow position, tá bom? Então seria da seguinte forma. Entrou na posição de hollow. Prontinho, pessoal. Esse foi o pequeno desafio para finalizar essa aula de empurrar. Quem se sentir confortável, quem já tiver uma técnica já legal nesses exercícios de floor press, eu aconselho a experimentar esse movimento esse exercício de hollow com o press. E vai aqui a dica também, já que eu fiz o hollow, se você tiver curiosidade, praticar a posição do hollow por si só. Isso não entra muito no que a gente está falando sobre kettlebell, mas já que eu estou aqui falando sobre ela,
sobre essa posição. É um excelente exercício para estabilidade e para conexão da região dos membros inferiores e dos membros superiores. Conectar isso é muito útil para quem quer fazer flexão, para quem quer fazer a barra. Então, um excelente exercício. Posição de hollow, pratiquem. Essa eu recomendo para todo mundo. E para quem se sente confortável e já tem uma experiência, experimentem o floor press com hollow. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de puxar e de empurrar. Desculpa qualquer coisa do ambiente em volta. Tem muita natureza aqui. Isso é uma coisa boa. E vejo vocês na próxima aula. Muito obrigado.